Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ver um resumo sobre função. A função pode ser descrita de várias formas, tá? Tem a forma de conjuntos, tem a forma fazendo um diagrama de conjuntos, tem a forma mais da notação de conjunto. Então, a função ela tem uma propriedade, tá? A função é uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento se relaciona de um conjunto se relaciona com um elemento de outro conjunto, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A aqui e um conjunto B. Digamos que esse elemento aqui está se relacionando com esse. Essa bolinha, né, que é um elemento. Independente de quem seja esse elemento. Pode ser o número 1, pode ser ABC, né, aqui pode ser A1, A2, A3, e aqui esse é o B1, e esse é o B2. Só que a função ela tem uma regra específica, né? Então vamos ver mais ou menos por cima e depois a gente entra nos detalhes. A função é uma regra que descreve como que uma quantidade depende de outra. Muitas situações do mundo real seguem regras precisas. Então, eles podem ser modelados por funções. Por exemplo, existe uma regra que relaciona a distância de um cara que cai paraquedista, tipo paraquedista, com o tempo que ele ou ela está caindo. Então, existe uma função para isso. Então, a função do paraquedista, a distância que ele percorre caindo, é uma função do tempo. Tá? Sabendo essa função, você pode determinar quando que você vai abrir o paraquedas, entendeu? Então, assim, essa é uma situação do mundo real, porque o mundo, o universo, é matemático, né? O que é a física? A física é uma interpretação e aplicação da matemática. Isso na minha opinião, porque o universo é matemático. E a gente, quando descobriu isso, a humanidade passou a descrever o mundo. Primeiro, assim, passou a descobrir, estudar matemática pela matemática, e depois começou a perceber que o mundo é matemático. Então, você solta uma maçã, ela cai no chão por uma regra matemática, que é descrita pela física, né? A física descreve essa queda de uma maçã, se você jogar uma bola, enfim. E tudo isso você consegue, por o mundo ser matemático, você consegue descrever por meio de função matemática, tá? Pode me interromper a qualquer momento, perguntar, esse é um resumo, e a gente vai ver para ganhar intuição, certo? Então, assim, a função, ela é a parte algébrica. O gráfico é a parte geométrica. Nós temos aqui à esquerda um gráfico, à direita outro. Por mais que seja estranho aqui, você fala, esse gráfico tem um monte de pessoa aqui, mas é um gráfico mesmo? Esse aqui é um gráfico, porque ele mostra a parte visual, a parte gráfica, vamos chamar assim, de duas dimensões. A horizontal, que é o eixo X, mostra a idade em anos. A vertical, que é o eixo Y, né, que a gente chama, é a altura em pés, tá? Então, esse garoto tem essa altura, este outro essa. Então, tá mostrando como... Não, eu acho que é a mesma pessoa, né? Alguma coisa assim. É a mesma pessoa, ou poderia ser pessoas diferentes. Mas, enfim, não vem ao caso aqui esse nível de detalhamento. Mas o que importa é que aos 5 anos essa pessoa tem esse tamanho, aos 10 tem esse outro tamanho, então está mostrando a altura, né? A altura da pessoa conforme a idade. Pode ser mesmo, vamos dizer que é a mesma pessoa aqui. Esse outro gráfico já é mais a linha, né? São vários pontos, vocês podem ver aqui, tem vários pontos, né? E esses pontos foram ligados por retas, né? Porque provavelmente os dados desse gráfico foram colocados a partir de uma tabela, que você tinha esse valor de X, que é a data em dias, e esse valor para temperatura em Fahrenheit, né? Temperatura. Então, você tem aqui, ó, são 30 dias, um mês, cada tracinho aqui corresponde a um dia. Então, você medir a temperatura média do dia 1, do dia 2, e depois você traça, o gráfico poderia ter só pontinhos, mas você traça a reta para poder visualizar se está crescendo, se está decrescendo, se está constante. Por exemplo, nesses dias aqui ficou quase constante. Teve esses picos de crescimento, de queda. Então, tudo isso
Esse tipo de coisa é o que a gente vai exercitar aqui para ganhar intuição sobre o que é função, tá? Função é uma coisa que função é uma regra que relaciona uma grandeza com outra. Qual que é essa grandeza e qual que é essa outra? Por exemplo, nesse gráfico, ele tá relacionando os dias com a temperatura. Então, o gráfico sempre vai ser... Não é sempre, né? Você tem gráficos em 3 dimensões, mas normalmente o que nós estaremos interessados, e depois nos próximos cursos que vocês vão fazer, são gráficos em 2 dimensões, porque tem 2 conjuntos associados. Esse conjunto aqui e o outro conjunto outro eixo ortogonal, né, representando outra informação. Então, aqui é dias por temperatura. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Até aqui? Até aqui não. Eu não, né? Aham. Ok. Fique à vontade, qualquer hora, pode me interromper, tá? No meio da explicação e perguntar. Esse outro exemplo mostra a regra que diz... Oi, Maria? Boa noite. Boa Não, noite. você falou aí que função tem sempre uma regra específica, né? Uhum. Ah, entendi. Você queria saber qual regra é essa? Sim. Ah, tá, ótima pergunta, Maria. É o seguinte, quando você está tratando com as leis da física, você sabe encontrar essa regra por meio de uma... por exemplo, ela vai dar uma função matemática, que pode ser f de x igual a x, por exemplo. É que cada função vai ter uma regra diferente. Por exemplo, o f é a função que toma o x e devolve, digamos, um 2x, 2 vezes x. Então, essa função que eu coloquei aqui, a gente denota assim, uma letra minúscula mesmo, f, abre parênteses para colocar o argumento dela, fecha parênteses, e dá o resultado dela. Ou seja, é como se fosse uma máquina que pegasse o x e fizesse uma operação matemática com ele. Aqui, no caso, ela pegou o x e multiplicou por 2. Então, cada x vira 2x. Então, se você tiver o conjunto aqui, ó, com o número 1, o número 2 e o número 3, e tiver e esse é o conjunto x, dos x, né? Vou colocar um x maiúsculo aqui, e esse é o conjunto y. Então, o 1 vai estar ligado com outro ponto, para essa função, né? O 2 vai estar ligado com outro valor, e o 3 vai estar ligado. Quem são esses valores, né? Então, aqui é a aplicação da função f. Essa setinha com essa linha, ele está dizendo, ó, o f está pegando o ponto 1 e conectando ele com o ponto 2. Está pegando o ponto 2, conectando com o 4 e o 3 com o 6. Por quê? Porque ele pega o elemento e multiplica por 2. Então, cada função tem uma regra diferente. Essa função desse exemplo está multiplicando cada elemento por 2. Será que ficou mais claro, Maria? Se não, pode perguntar de novo. Sim, professor, ficou mais claro. Porque isso aqui é um conjunto à esquerda, chamado de domínio, e esse é chamado de contradomínio. Que no caso, o contradomínio Então, no coincide com a imagem. caso, o x vai ser todos os conjuntos do item 2, né? Não, o x, ó, esse x que eu estou chamando isso Lá aqui, em ó. cima, na função que você botou assim, igual a 2x. Pergunta de novo, então? Esse f de x é a função. O conjunto x é esse aqui, ó. Que aqui eu desenhei ele em termos de diagrama, de Venn, né, vamos chamar assim. Mas em anotação de conjunto ele é assim, ó. X é 1 é o conjunto contendo os elementos 1, 2, 3. O y é o conjunto contendo os elementos 2, 4, 6. Só isso. O x tem só 3 elementos, o y só 3. O f é a função que, por meio desta operação matemática, conecta o conjunto x com o conjunto y. Não sei se clareou ou piorou.
Pode ir perguntando se não tiver ficado claro alguma coisa. Aqui é um exemplo mais geométrico, que está falando a regra que descreve como que a área de um círculo depende do seu raio. É dado por essa fórmula, A igual a πr quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho um círculo que tem raio R1, o que é o raio? O raio é você pegar o centro do círculo e fazer uma linha reta a qualquer ponto do círculo, qualquer ponto. Uma linha reta, né? Você não vai fazer uma coisa curva assim, você faz uma linha reta. Então, esse tamanho do R1, esse tamanho de reta, vai te dar o raio desse círculo 1. O círculo 2 é maior, então ele tem um raio maior, R2, eu chamei. Aqui que é a área? A área é a quantidade... Como é que eu posso definir aqui? A área é como se fosse a quantidade de pontinhos que você tem aqui, né? Que no caso do círculo é dado por essa fórmula, πr quadrado. Vamos supor, a quantidade de tinta que você iria usar para pintar esse círculo e esse aqui. Então, claro que você vai gastar mais tinta para pintar esse aqui, maior, porque ele tem uma área maior, que o π é o mesmo, é um valor, então é um número, né, 3,14, 15, 3 pontinhos, e depende do raio ao quadrado. Então, se eles têm um raio 1, essa área vai dar o π. Se eles têm um raio igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Esse aqui vai ter uma área 4π, ou seja, 4 vezes maior. Se você dobrar o raio, você quadruplica a área, por causa que a área depende do r ao quadrado, né? Para esse caso específico, R igual a 1, R igual a 2, né? Então aqui está falando assim, ó, que essa regra que descreve é dada por essa fórmula, tá? A regra que descreve. Aqui é só um resumo, e qual que é a função? A função é essa, ó, a função que dá a área é um f que depende do r, do raio, que é igual a πr quadrado. Então, se você pegar e quiser saber... Então, esse f vai te dar o valor da área, que aqui a gente está chamando a πr quadrado. Mas o a é uma função, é assim, ó, esse é o a. Né? É o que eu fiz, na verdade, é porque essa igualdade é mais assim, ó. Aqui em cima, o a está definindo como um f de r, que é a área e aqui é o raio. Definição, isso aqui. Então, a função que dá o raio é πr quadrado. Se tiver alguma... Note como é a equação do segundo grau, porque o f de r é um y, você chamar de y, né, f de r, e o r se chamar de x, fica y igual a πx quadrado, que é uma equação do segundo grau, você vai dar uma parábola, se você fizer um gráfico de um com o outro. Daí, se quiserem perguntar, ó, esse é um outro gráfico. Pode falar. Mas essa função Railane, mas essa função aí vai valer para todos os círculos? Vai ser essa função, né? Exatamente, todos os círculos. É uma função meio mágica, meio mágico esse π, porque o π, você falou em π, você pensa em curva, tá? Pensa em curva. Em quadrado não vai aparecer o π. Em quadrado, num retângulo. Agora, se tiver alguma coisa curva, vai ter o π. Né? E aí o círculo é curvo. Então, nada mais curvo que o círculo, ou uma esfera, né? E por aí vai. E aí, se você calcular o volume de uma esfera em esfera que é em 3 dimensões, vai dar 4/3 de πr ao cubo. Então, olha que interessante. Esse quadrado, ele está dizendo que você está em 2 dimensões, porque o círculo tem 2 dimensões. Se você tiver uma esfera, vou até pôr aqui só para complementar, tá? A esfera tem 3 dimensões. Então, você faz um círculo, aí você faz um negocinho assim, só para dizer que está em 3 dimensões, e aí já não é mais área, é chamado de volume. Aí depois tem como provar, tal, que dá 4/3 de πr ao cubo. Essa é uma função que te dá o volume para todas as esferas. Sendo uma esfera, você sabe do raio, porque isso é um número.
π é um número, esse aqui é um número. Se deu o raio, você sabe o volume qual que é. E o interessante, que às vezes leva anos para a pessoa ter essa sacada, é que eu só tive essa sacada no mestrado, porque... Não, aliás, foi até na graduação, mas é que o professor pediu um exercício de relatividade especial muito bom, eu lembro até hoje do exercício. Eu errei, mas era bem difícil o exercício. Não é difícil, é difícil ter a sacada, depois que tem a sacada fica fácil o exercício. Mas assim, esse ao cubo, ele está aqui por causa que a esfera tem 3 dimensões, tem um eixo x, y e z. O círculo só tem 2 dimensões, então por isso que está multiplicando por 2, por causa que são 2 dimensões. Quando eu falo dimensão, são eixos ortogonais, tá? X e Y. Então, por exemplo, o 3D, ele tem o X, Y e o Z. Que seria assim, ó, você faz o X, o Y e o Z. Pode ser X, Y e Z, mas todos eles estão fazendo 90 graus. Esse faz 90 graus com esse tem que ser desenhista bom, né? Coisa que eu não sou. Mas não é assim. Ó, esse faz 90 graus e entre eles aqui também faz 90 graus, tá? Isso é ter 3 dimensões. Depois você tem esfera em quantas dimensões você quiser. No mestrado que eu fiz em Física e Estatística, tem uma disciplina que chama... Não, desculpa, foi na graduação ainda, uma disciplina que chama Física e Estatística, da Física, do bacharelado em Física. Aqui, quem faz Física tem uma introdução à Física e Estatística na disciplina de Termodinâmica, tá? Porque a Física e Estatística é a explicação quântica da termodinâmica. Por exemplo, por que a temperatura, calor, são coisas medidas macroscopicamente? Você pega um termômetro e mede a temperatura. Mas por que acontece isso? Você vai lá na mecânica quântica e quem explica isso é a parte quântica, que é chamada Física e Estatística. A Física e Estatística é a parte quântica com sua contraparte clássica, que é a termodinâmica. Quem faz física vai ver um pouco disso. Disso que eu estou falando, Física e Estatística, né? Não necessariamente o exemplo específico. Mas aí lá, o professor calculou, o professor que foi meu orientador, inclusive, do mestrado, né? Ele calculou o volume de uma hiperesfera. Hiperesfera em dimensão n, qualquer. E, curiosamente, note que, tanto em 2 dimensões, aparece o π. Aqui aparece o π. Não aparece π quadrado, não aparece π ao cubo. O π é um número meio mágico, que é chamado transcendental, né? Ele tem uma característica própria. E ele curva as coisas, entendeu? Então, se você pegar um r ao cubo, multiplicar por π, e por esse prefator aqui, você vai ter o volume do cubo. E note que, por exemplo, o volume da esfera. Note que, se você quiser o volume de um cubo, suponha que isso aqui seja um cubo, tá? Que tenha as dimensões o volume desse cubo é A ao cubo, né? Porque A vezes A vezes A. Só que não tem π aqui. Porque se você puser um π aqui, você faz esse cubo virar uma esfera. Ele se transforma em esfera. É uma esfera, só que aí você desconta esse prefator 4/3, né? Vai ser uma esfera não de raio A, mas vai ser... enfim, vai ter um raio específico ali, um raio diferente, né? Por causa que tem esse prefator. Mas eu estou só dando indo um pouquinho além para responder essa pergunta, sabe? Todos os círculos. Então, fica à vontade aí, pessoal, perguntar. Esse é outro gráfico. Gráfico da temperatura da água, T, tá? Temperatura T em Fahrenheit, com uma função do tempo. A função, lembra que é uma regra. Que para essa função, ele está falando assim, ó, desse ponto 0 até esse ponto, cresceu. Porque você aqueceu a água, aqui está em... Não, tudo bem, está em Fahrenheit. Fahrenheit a gente não consegue pensar muito em Fahrenheit, porque nós estamos acostumados a pensar em Celsius. Então, se fosse 100 Celsius, a gente sabe que vira vapor, né, a água. Mas, enfim, aqui está em Fahrenheit, é outra... Vou fazer a conversão. Então, aqui, qual que é a leitura do gráfico? É que você, com o tempo,
Essa água, sei lá que água que é, pode ser água de um rio, ela foi esquentando, manteve constante a sua temperatura desse ponto até esse ponto, a temperatura foi constante, depois que decresceu até esse ponto e manteve-se constante depois. Tem alguma dúvida dessa interpretação, dessas... Então, não. Para mim, não, né? Ah, ok. Alguém pode aproveitar para perguntar, porque a matemática ela vai se acumulando. Agora a gente vai partir para uma definição mais detalhada, né? Então, aqui, ó, definição de função. Função f é uma regra que designa cada elemento x em um conjunto A exatamente um elemento chamado f de x, no conjunto B. Então, por exemplo, ó, a gente tem que pensar a seguinte coisa. Aqui pode estar um pouco vago ainda, mas na hora que a gente passar para conjuntos, vai ficar mais claro. Ó, o f é a regra, aqui é a variável. Então, tem esse chamado diagrama de máquina de f. O f é como se fosse uma máquina que recebe o input, que é o dado de entrada, uma variável x, que pode ser qualquer coisa. E te retorna como output, que é o dado de saída. Output é dado de saída. O f de x, que vai ser um número, um elemento do outro conjunto, do conjunto B, se for do A para o B, a função. Vamos ver aqui dessa forma visual, que é mais interessante. Então, por exemplo, ó, essa definição é o seguinte, para cada elemento, é uma regra única que tem que... a Maria perguntou que regra que era aquela, eu dei um exemplo de uma função. Mas uma regra geral, digamos assim, que todas as funções obedecem, é que eu vou falar agora. Aliás, é o que está falando aqui, ó. É nessa palavra exatamente, tá? Essa palavra exatamente. Então, cada elemento, vocês vão entender isso agora, nesse diagrama. Cada elemento do conjunto A, então aqui eu estou fazendo uma função, ele está fazendo uma função f, que vai do A para o B. E aqui ele está fazendo uma setinha, que vai do A para o B também, chamou de A e B. O domínio é o conjunto dos dados de entrada, tá? Então, o domínio, se você quiser pensar, ó, são os dados de entrada daquela máquina, que é a função. A imagem, né, você pode pensar como dados de saída. Então, por exemplo, olha, esse conjunto tem esse ponto 1 está sendo associado ao ponto 20. Qual que é a regra que eu falei? A regra de ouro da função. Cada ponto do domínio está ligado exatamente a um único ponto da imagem. Se um ponto do domínio estiver ligado a 2 pontos do contradomínio, não é função. Tá? Isso aqui é chamado domínio. Esse conjunto é chamado contradomínio. O ponto é que quando não sobra, que esse subconjunto que tem uma setinha para todos eles, é chamado de imagem. Se você quiser simplificar, pode chamar só de domínio e imagem para não complicar muito, porque a gente não vai entrar aqui necessariamente na diferença entre imagem e contradomínio. Tá? O contradomínio pode sobrar elementos, a imagem não sobra, digamos assim. Então, esse 1, ele está ligado a quantos pontos? Exatamente um ponto, que é o B. O ponto 2 está ligado a quantos pontos? Exatamente um único. Note que o seguinte, o elemento do conjunto B, pode receber 2 setas. O que não pode é sair 2 setas do 1, entendeu? Porque a regra só vale para o domínio. Cada ponto do domínio só pode estar ligado a um único. Aqui você tem 2 pontos do domínio ligados ao mesmo do B, mas cada ponto está ligado a só um. Ou seja, esse 1 só está ligado ao 20, não está ligado ao 30, não está ligado ao 20 ao 30, nem ao 20 e 40. Alguém quer perguntar?
E nesse exemplo aí, qual seria a função? Ah, tá. Boa pergunta. Eu vou falar aqui para você numa notação. Vou não falar agora, porque tem espaço aqui na frente. Ó, a função, ela é ela é um conjunto, tá? É um conjunto que tem elementos lá dentro. Mas quais elementos que tem lá dentro? Pares ordenados. Então, por exemplo, digamos assim, quem que é o A desse exemplo? O A é o 1, 2, 3, 4. O B é o 20, 30 e o 40. Quem que é a função? A função é um conjunto que tem como elementos pares ordenados. Então, que faz o quê? Pega e mostra para você, ó. O elemento 1 está ligado ao elemento 20. Então, eu fecho esse par ordenado aqui. O elemento 2, ele está ligado ao 20 também. Então, eu fecho esse outro par ordenado. O elemento 3 está ligado ao elemento 30. O elemento 4 está ligado ao elemento 40. E aí eu fecho o conjunto. Então, esse aqui é um conjunto que tem 1, 2, 3, 4 elementos, tá? Porque é essa vírgula aqui que está separando os elementos do conjunto. Essa vírgula que está aqui, ele está separando o par ordenado, porque esse jeito de escrever é par ordenado. É par porque são dois elementos que tem lá dentro, e é ordenado porque 1,20 é diferente de 20,1. Tá? Por isso que é chamado, por exemplo, no par ordenado, 1,20 é diferente de porque a ordem importa, tá? É ordenado porque a ordem importa. Tá, então nesse caso aqui específico, a função é um conjunto, tá? É um conjunto. Que conjunto? É o conjunto composto por 1, 2, 3, 4 pares ordenados. Porque se você olhar aqui, ó, você sabe desenhar essa figura olhando aqui, você fala, tudo que está à esquerda, você faz assim, ó, você vai saber que tudo que está à esquerda é o conjunto A. E tudo que está, os elementos à direita desse par ordenado aqui, ó, são elementos do conjunto B. Então você já sabe que o 1 está ligado ao 20, ou seja, o 1. Então você vem em desenho A, coloca aqui 1, 2, 3, 4. Desenho B, coloca 20, 30, 40. Por meio dessa informação aqui, desse conjunto, que é a função, porque a função é um conjunto de pares ordenados, neste caso aqui, né? Podia ser trios ordenados, quádruplas ordenadas, êniuplas ordenadas, não importa, mas aí são funções com mais conjuntos envolvidos, né? Mas aqui que é um par ordenado, 1 está ligado ao 20. Então, esse aqui é a função, ó. A função é essa aqui, ó, esse conjunto aqui. Então, a regra dessa função aí seria o A e o B, né? A regra. A função é uma regra. Nesse caso aí, qual seria a regra? Isso, perfeito. Vamos identificar. Então, assim, o A e B são os conjuntos associados, vou chamar assim, né? Associados à função. A função f, que vamos chamar de f. A função f. A regra é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto é a regra, porque esse conjunto é o que está te falando. Está te falando, associe o elemento 1 com o elemento 20. Associe o elemento 2 do A com o elemento 20 do B. Associe o elemento 3 do A com o elemento 30 do B. E mesma coisa aqui para o 440. Entendeu, Railane? E demais. A regra é esse conjunto, porque esse conjunto já te dá a regra de como fazer essa associação. Sim, entendi. E eu achei bom que o senhor colocou esse exemplo, porque eu estava imaginando que função seria quando tivesse uma fórmula, entendeu? Eu tinha que fazer aquela fórmula para poder achar a função. E aí não, já é outro tipo de exemplo. É verdade, é verdade.
É verdade. E olha aqui, eu vou te falar, viu? Eu só fui ver essa definição aqui quando eu fui estudar matemática pura, porque até então a minha visão de função é essa que você acabou de falar, uma fórmula matemática associada. E sendo que nem sempre é o caso. Porque, por exemplo, aqui eu não sei nem se dá para associar uma fórmula que dê esse resultado aqui, sabe? Porque se você multiplica, enfim, Eu pode acho nem que existir essa forma. não tem como multiplicar um número que se você multiplicar por 1 vai dar o 20, se multiplicar por 2 vai dar o 20. É, É o mesmo número, é muito. é, eu também acho, eu não consigo visualizar, não. Então, aí a melhor forma é mostrar por conjuntos mesmo, talvez a única forma, né? No caso, esse daí é uma função que, no caso, a gente vai ter que abrir um conjunto para chegar ao resultado. Exatamente. Toda função é um conjunto. Mesmo que seja aquela função, mesmo aquela função, olha só, que eu dei anteriormente, que é mesmo essa função aqui, também é um conjunto. Ah, que conjunto que é esse? É a mesma coisa. Aqui eu coloquei como conjunto o domínio e a imagem, quer dizer, o domínio sendo só esses 3 pontos, consequentemente a imagem só vai ter 3. Mas você poderia fazer isso para os números reais, né? Aí, claro que você não conseguiria. Aí você fala, se fosse os números reais, como é que eu escreveria na forma de conjunto? Você não consegue escrever, porque tem infinitos números reais. Você consegue escrever alguns elementos só. Por isso que esse formalismo de conjunto não é sempre que é bom, né? Mas aqui fica 1, 2, 2 associa com 4 e o 3 associa com 6. E aí acabou. Essa função é esse conjunto aqui. Mesmo esse aqui, ó. Ó, Nesse caso aí, então, tem como representar a função de duas maneiras, né? Em forma de função regra e em forma de função conjunto. isso, exatamente. Ó. É importante, eu até fiz essa seta, é o mesmo objeto matemático, tá? Deixa eu enfatizar aqui, ó. É o mesmo objeto matemático. É o mesmo objeto matemático. Quem gostar de uma abstração maior, como eu gosto, como é que você define essa função? Você põe os 2 pontos aqui, fala, é uma função que vai do conjunto A para o conjunto B, tal que, daí você pode escrever tal que, ou colocar parênteses, tanto faz, vai de gosto, tal que f de... Deixa eu escrever tal que, né, porque para não assustar muito, assim, só com símbolo, tal que f de x igual a 2x. Então, esse jeito aqui é um jeito mais formal. É um jeito totalmente formal, que vocês vão ver em artigo científico de matemática pura, né? Se ele precisar definir alguma função, ele vai ter que definir exatamente desse jeito, com essa. Mas claro que vai ser, às vezes, um conjunto vai ser um produto cartesiano aqui, um outro produto aqui, uns negócios meio, né? Mas a notação formal é essa, que a função vai do conjunto A para o conjunto B, tal que. Aí a regra está aqui, ó. A regra, nesse caso, é a operação matemática. Que é o mesmo objeto matemático que você está escrevendo aqui desse jeito, que está meio incompleto, porque quando você escreve só isso, você não sabe quem que é o domínio. Você fala que nem aqui, não, deixa eu até, desculpa, deixa eu fazer aqui para ficar mais específico ao exemplo, é o x indo para o y, tá? Aí, perfeito, tá absolutamente formal. Então, essa função, só essa informação, ela tá incompleta, porque eu não sei qual o conjunto. Então, você tem que falar quem que é o conjunto X, quem que é o conjunto Y. E a regra é essa aqui, que você pode expressar por meio de notação de conjunto. Então, isso aqui basicamente é o seguinte, ó, se você for isso aqui, ó, é função na notação de conjunto. Função, notação de conjunto. E aqui não falta informação nenhuma, tá? Isso é que é o curioso. A notação de conjunto, para esse exemplo, tá? Específico. Se eu tentar escrever nessa notação
uma função de números reais, essa mesma função, mas que o conjunto seja dos reais, ou até mesmo dos inteiros para os inteiros, aí eu não vou conseguir colocar todos os números aqui, porque são infinitos. Mas aqui está, para esse exemplo finito, aqui tem todas as informações, porque você já tem informação do A, que é só quem está à esquerda aqui, né, e do B, quem está à direita. Né, ficou claro? Acho que ficou bom esse exemplo aqui. Ficou claro, deu para entender bem. Ah, legal. Obrigado pelas perguntas, que elas ajudam muito. Agora, veja, vamos ver esse caso aqui, ó. Depois eu vou fazer um resumo de tudo, né? Então, ó, o que está acontecendo aqui? O elemento 1 está se relacionando com o 10. O elemento 2, por sua vez, está se relacionando com o 20 e está se relacionando com o 30. O 3 com 40 e o 4 com 50. Eu diria assim, aí vocês falam, que função que é essa? Pois é, como isso é possível? Então, de cara a gente já vê que não seria uma função, né? Como tá aí. Isso, exatamente. No caso, Perfeito. então, se o 3 quisesse se ligar com o 30, com 40 e o 50, podia? Igual o 2 está fazendo com o 20 e com 30? Isso. Não, então deixa eu falar uma coisa. Ó, função é um caso particular de um objeto matemático chamado relação. O que nós estamos vendo aqui? Nada mais é do que uma relação. Como que esse elemento se relaciona, como um elemento de um conjunto se relaciona com um elemento de outro conjunto. Então, função é relação. Só que ela tem uma regra a mais, que é a seguinte: cada elemento do A, do domínio, só pode se relacionar com um do contradomínio, que é o conjunto B. É só essa regra. Então, você fala assim, eu posso. Você pode. O que está acontecendo aqui? Ó, o 2 está se relacionando com 20 e com 30. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Tanto pode que está acontecendo mesmo nessa figura. Né? Está acontecendo essa relação. Só que esse aqui é um exemplo de uma relação que não é função. Então, por que ela não é função? Ela não é função explicitamente por causa desse elemento 2. Tá? Se a gente apagasse uma dessas setas, ou então removesse o 2 daqui, mesmo que o 20 e o 30 ficassem sozinhos, aí sim seria a função. Quer ver? Por exemplo, deixa eu simular aqui uma coisa, vamos ver se dá. Ó, se eu fizesse isso aqui. Peraí. Ó, vai ficar esquisito, mas não tem problema. Ó, vamos supor que, imagina que, bom, fechou aqui, né? Daí você dá um retoquezinho lá, finalizo aqui, dou uma pintada lá, e ele não pinta em cima do... Mas tudo bem. Isso que eu acabei de apagar é uma função. Não, aliás, podia até ter, ó. Podia ter aqui o 20. Podia ter... Peraí, que não era certo. Ó, podia ter o 20, podia ter o 30 aqui, tá? Fechou esse conjunto e tal. Isso é uma função? Vocês acham que isso é uma função ou não? Agora é. Agora é. Tá? Agora é uma função, mesmo que sobre elementos. Qual que é a diferença? É que o contradomínio aqui é todo esse conjunto azul. A imagem é o conjunto que tem só o 10, só o 40 e só o 50. Então, essa é a diferença de contradomínio para a imagem. O contradomínio é todo esse conjunto e a imagem é o subconjunto que recebe a seta, digamos assim. Vai ser o 10, 40 e 30. Tá? Mas isso é uma modificação do exercício. O exercício original, ele está dessa forma. E dessa forma, não é função por causa desse 2. Então, o que o André perguntou, eu poderia então ter o 30 ligado. Você pode ter o 3 ligado a quem você quiser, até a todos eles aqui. O que ele vai ser? Ele vai ser uma relação, não vai ser uma função. Para ser função, cada um do domínio só pode ligar com um daqui. Agora, do contradomínio, você pode ter dois que recebem dois elementos, que é o 20 e 30, vindos de um único elemento 2. Desculpa, que eu baguncei aqui. É esse caso aqui, ó. A função, você pode ter um único B recebendo dois diferentes do A. O que você não pode ter é um único do A se relacionando com dois, né?
Então, eu pus aqui, ó. Aqui eu pus mais na forma o conjunto A, o conjunto B. O F de 1 é 20, o F de 2 é 20 também. Então, aqui tá do jeito, assim, eu estou colocando cada F, o F de cada elemento e o resultado. Como se fosse uma tabela, né? Se eu fizesse uma tabela e pusesse esses valores aqui. E por que não é função? Porque olha a ambiguidade que daria. Eu pus um F maiúsculo aqui, justamente porque não é função, para diferenciar do F minúsculo que é função. Olha a ambiguidade que daria nesse exemplo. Você tem que o F de 2, você fala, quem que é o F de 2? Na verdade, eu chamei de NF, né? Eu chamei essa seta de NF, porque não é função. Quem que é o NF de 2? Você fala, é 20. É 30, né? Mas e 20 é diferente de 30, então você chegaria a uma contradição matemática. Exatamente. Então, vê se entendeu, pergunta. Aí, ó, se você quer nesse absurdo matemático, não é função. Professor, Uhum. você poderia explicar um pouquinho a questão da relação do conjunto domínio com a imagem? Ah, tá. Deixa eu te perguntar ao Denise, né? Você fala... A relação que... Isso. Você fala do domínio com a imagem, né? Isso. Então, o domínio, que é o conjunto A, ele tem esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, que são os elementos que estão aqui dentro. O conjunto B, que nesse caso é a imagem, ele tem o 20, 30, 40. Então, você coloca entre vírgulas, 20, 30 e 40. A relação que um tem com o outro é justamente o que a seta está mostrando aqui embaixo. Que se eu desenhar, seria essa seta aqui. 1 indo para o 20, o 2 vai para o 20 também, o 3 se relaciona com o... Então, a relação é essa. Tipo, o elemento 1 está se relacionando com o 20. O 2 está se relacionando com o 20. Se você pensar nessas palavras, né, de se relacionar. O 3 se relaciona com 30 e o 4 com 40. É essa que é a relação, é a seta. A seta é o que está fixando a relação, te dando a relação. Mas aí, nesse segundo exemplo que você falou, que não é função, no caso, se eu fosse colocar os par ordenado, eu teria, Ok. no caso, não teria 4 par ordenado, e sim 5. Tô certa? Certíssimo. Ó, essa relação seria 1 com o 10. Deixa eu ver se vai. 1, 2, certinho, você vai dar 5. Ó. 1 com 10 vai ser o 2 com o 20. Vai ser o 2 com o 30. O 3 com o 40. E o 4 com 50. Exatamente isso. Aí você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí a relação, no caso, é isso aí, professor. A gente não vai ver relação. Eu mencionei, ele está mostrando aqui o que não é função, só para a gente entender que não pode acontecer isso. E aí eu dei só uma ampliada na explicação, dizer que isso é uma relação, mas não é uma função. E ótima pergunta sua sobre como escrever, ficaria dessa forma. Eu até chamei de R, porque é uma relação. Só que, esse R é essa setinha aqui, tá? Eu chamei de NF, mas... Exatamente, perfeito. É muito boa pergunta. Boa observação. Ficaria com 1, 2, 3, 4, 5. Já a função, com a mesma quantidade de elementos, né? Aqui, pelo menos no domínio aqui, 1, 2, 3, 4. Tem 4 elementos. Aqui ele colocou mais que é para poder fazer outro exemplo, né? Mas, enfim. Aqui, depois no vídeo completo, vocês vão ver mais... aqui está meio extenso. Tá, deixa eu ver só uma coisa aqui. Isso. A gente tem tempo ainda. Hoje a gente vai focar só nesse material mesmo, tá? Que é função, que tem mais algumas páginas aí.
olha, aqui no exemplo 1, ele está te falando, a função f é definida pela fórmula f de x é igual a x² mais 4. Expresse em... Deixa eu até apagar a resposta aqui, pedir para vocês responderem. O item A, expresse em palavras como que o f atua no input x para produzir o output f de x. Alguém que pode falar em palavras o que essa regra está dizendo para fazer? Como que o f atua no input para produzir, mas em palavras, né? Tipo Eu assim. entendi assim, que Uhum. primeiro você eleva o x ao quadrado, né? E depois adiciona o 4, soma por 4. Isso, perfeito. É isso mesmo que é para falar. Exatamente. Então, assim, se fosse para resumir, né? Vamos supor que você tivesse que twittar isso, e o tweet te desse só 30 caracteres, ao invés dos 280 que dá, né? Antigamente era 140, duplicaram, por causa do chinês, do idioma chinês. Aí você falaria, quadri, vírgula, some 4. Né, só para dar uma resumida, mas é exatamente isso que você falou. Então, o que você vai fazer com o x? Quadri, já está implícito que é o x, né? Porque a pergunta é bem assim, o que você faz com o x? Então, basta você falar o que você vai fazer, não precisa mencionar o x, porque já está no... A pergunta foi feita dessa forma. Então, quadre e some 4. Ou seja, quadro x, some 4. Deixa eu inventar um aqui, para vocês responderem de novo. Fala, pode ser a Railane, outra pessoa, quem quiser, qual que é palavras está fazendo com o x. Basta falar das operações, né? Porque o x já está implícito aí nas operações. X elevado ao cubo menos 1 sobre 2. Ou menos 1 dividido por 2. Então, mas assim, eu fiquei não é para... dúvida se... Uhum. Não, pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, porque eu só ia falar uma coisa, não é para ler o que não é para ler, assim, f de x é igual a x ao cubo menos 1 sobre 2. É para você falar as operações que está sendo feita aqui. Porque você fala, mas qual que é a diferença de uma coisa e outra? A diferença é que é sutil, é pequena a diferença, mas é sutil e importante. Porque se você falar as operações, implicitamente, você vai saber a ordem do que está sendo feito, entendeu? Porque dependendo de como que você falar, se falar errado, se falar em outra ordem, não vai ser essa função, pode ser que seja uma outra. Então, fala só em termos de operação. É mais ou menos isso que o André estava falando, mas... Então, uma coisinha a mais. Uma modificação. Cubo, deixa eu ver. Mas não sei. Eleve ao cubo. Cubo, diminui por 1 e divida por 2. Mas aí eu ia estar falando as operações. Não, mas é isso que é para fazer mesmo. É para falar as operações. É isso. Só que eu só vou mudar um pouquinho. Se fosse em inglês, você falava desse jeito que você falou, cube. Eu não sei se em português tem esse jargão, mas você fala assim, eleve ao cubo, subtrai a 1 e divida por 2. É desse jeitinho que você falou, tá? Eleve ao cubo, subtrai a 1, porque se você falar desse jeito, você está fazendo na ordem correta. Se você falar, eleve ao cubo, divida por 2 e subtrai a 1, tá errado. Já é outra função. Já é uma função que esse 2 estaria dividindo só o x ao cubo. Então, é um exercício só para entender que você está sabendo as operações que estão sendo feitas na variável, né? Perfeito. Bom, aqui, então é mais questão de álgebra. Bom, a gente vai fazer a álgebra agora no item B, que está perguntando, calcule, vamos deixar a função, calcule f de 3, f de menos 2 e f de raiz de 5. Então, f de 3
É assim, é copiar e colar, entendeu? Onde está x, você coloca 3. Então, onde está x, você vai colocar 3 ao quadrado, que por sua vez dá 9. Mais 4. 9 mais 4 dá 13. Onde está menos 2, você vai, que era x, você vai pegar e levar ao quadrado. E somar 4. Vai dar 8. E menos 2 vezes menos 2 dá 4. F de raiz de 5, você vai levar ao quadrado. A raiz quadrada é o inverso da operação raiz quadrada. Elevar ao quadrado, desculpa. Elevar ao quadrado é a operação inversa da raiz quadrada. Então, o quadrado da raiz quadrada cancela. Você cancela a raiz quadrada com o quadrado. Por quê? Porque tem um 2 aqui, quando você fala raiz quadrada, porque tem um 2. Pode falar, Railane. Toda vez que tiver raiz quadrada e algum número por 2, como é, meu Deus? Como é que se Elevado a 2 ao elevado a quadrado. 2, aí você já sabe que pode cortar um pelo outro. Isso. Pode estar um n aqui, ó. Pode ser uma raiz enésima, raiz quadrada. A raiz quadrada, esse quadrado, essa palavra quadrada, é porque tem um 2 aqui que a gente não coloca. Por questão, convencionou-se para facilitar, né? Assim, raiz cúbica você precisa colocar. Mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Então, raiz, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Opa. Que se você não colocar nada, é raiz quadrada. Agora, se você colocar um 3 aqui, é raiz cúbica. É meio Raiz que é... já ficou formal, né? Quando você vê uma raiz, você já sabe que é quadrado. Isso, é uma... Como é que pode dizer? Tipo uma anotação, é uma definição, não, tem uma palavra melhor, esqueci da palavra, mas é um senso comum, assim, sabe? Que se não tem nada é porque é raiz quadrada. Todas as outras raízes tem que colocar. Então, se você quiser raiz cúbica, aí você tem que colocar o 3 para identificar que a raiz é cúbica, senão vai ser raiz quadrada. Mas, respondendo melhor a sua pergunta, por isso que eu quis usar o n aqui. Se tiver uma raiz, o n for qualquer número positivo aqui, para poder dar no conjunto dos reais, né? Sempre você vai cancelar essa raiz com o quadrado e o resultado vai ser n. Sempre, qualquer n que seja, maior ou igual a 0. Por que maior ou igual a 0? Porque se for negativo, aí dá problema nos reais, mas os complexos resolvem esse problema. É um problema bom que deu, porque com isso descobriu-se os números complexos, que por sua vez revolucionou toda a ciência. Inclusive os aparelhos eletrônicos funcionam por causa das raiz quadrada de número negativo, que é o i, né, o imaginário. Números complexos está na grade curricular do ensino médio, né? Que é terceiro ano do ensino médio. Só que, por questões de Brasil, nem sempre é ensinado, mas alguns viram, né? Professor, mas se tivesse a raiz quadrada elevada a 2 vezes a raiz quadrada elevada a 2 dividido por algum número, poderia cortar também, mesmo na divisão? Como é que é? Então, seria raiz quadrada de... Você falou dividido, aí esse dividido... Assim, por exemplo, assim, Uhum. raiz quadrada, aí vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2 dividido por 5, por exemplo, aí, como você pôs. Todas as raízes dividido por 5, aí podia cortar também. Tá, esse dividido tá dentro ou fora da raiz? É fora. Tá fora da raiz. Tá fora, né? Espera aí, deixa eu abrir uma página aqui, tô ficando sem espaço. Então, aí eu vou mostrar aqui como é que fica. Pois é, aí aqui como é que fica? Então, vai cortar. Continua igual, sabe? Porque, ó, você corta essa raiz com esse 2, corta essa raiz com esse 2. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o 3, primeiro 3 vezes o segundo 3, dividido pelo 5. Então, dá 3 vezes 3, 9, dividido por 5. Essa aqui é a resposta. Cortou do mesmo jeito, só que cada um cortou o seu, né? Então, por exemplo, se fosse raiz de 5 sobre 7, raiz quadrada.
vai cortar, vai dar 5 sobre 7. Se for 7 sobre 11, eu estou pegando números primos para não ficar... Raiz cúbica. Quem que cortaria a raiz cúbica? Você tem que elevar quanto? Para que a raiz cancelasse e desse o 7 sobre 11. Quer dizer, enfim, pus fração aqui, mas não precisa... Qual que tem que ser esse expoente aqui? Por exemplo, o 2. O 2 vai cortar? Não. Exatamente. Tem que ser o 3, porque esse 3... Porque é a operação inversa, entendeu? O expoente é a operação inversa da raiz. Então, se é uma raiz cúbica, que é 3, o expoente tem que ser 3. Aí cancela, fica o que está dentro. No caso, se fosse a raiz quadrada, tipo assim, raiz quadrada de 2 vezes e 8, tipo uma coisa assim. Assim? Só que o 2, a raiz de 2 elevado ao quadrado é de 8 ao cubo. Porque aí... Não, tudo bem. 2 ao quadrado... Não, tá certo. Mas é que aí... Assim, 8, né? Aí essa cancela com essa, dá 2. Aí você tem que notar... a raiz cúbica ou raiz quadrada? A de 8. Raiz quadrada, vamos supor. Daí você tem que lembrar que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Daí você tem que fazer mais passos, ó. Você tem que separar assim, ó. Fica 2 ao quadrado vezes 2, que é 8, né? Depois fica 2, aí fica um 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Daí eu estou fazendo todos os passos, não precisava fazer tanto passo assim, eu só estou fazendo para mostrar assim, cada propriedade, tá? Que está acontecendo aqui. Cancela, fica 2 vezes 2 vezes raiz de 2, que vai ser 4 raiz de 2. Então, assim, como o exemplo que o André falou é esse, né? Esse exemplo foi dado, né? Um exemplo da cabeça, só que tinha uma raiz quadrada, só que aqui está o cubo, então ficou sobrando um 2, por isso que sobrou essa raiz aqui, justamente por aqui ser ao cubo e aqui ser só ao quadrado. Professor, mas aí nesse caso, o André deu o exemplo, se fosse raiz cúbica de 8. Certo. Deixa eu fazer aqui. Aí sim, aí fica assim, ó, raiz, aí fica bom, porque fica raiz cúbica de 8, fica raiz cúbica de 2. É porque você pode, assim, ele tem a propriedade, note que esse 2, ele pode sair para cá, ó. Tá? Foi o que eu fiz desse passo para esse. Mas você não precisa ficar sempre fazendo... Se você já vê que tem um expoente 3 e a raiz... Expoente é 3 e a raiz é cúbica, você não precisa fazer todos esses passos. Você pode simplesmente cortar e vai dar 2. Porque raiz cúbica... Porque qual que é a propriedade de raiz cúbica? A definição. Qual número multiplicado 3 vezes, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dá o 8? É o 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Que é da própria definição de raiz, quadrado ou cúbico. Mas aí, nesse caso, mesmo eu especificando que é raiz cúbica, eu não posso cortar já a raiz. Não, não, é porque... Não, aqui... Não, assim, é que você não pode cortar, porque aqui não está aparecendo o expoente ainda, né? E esse passo tem que fazer, porque... Quer dizer, você pode fazer até de cabeça, né? Digamos assim, vamos supor, eu já sei bem, eu entendo bem a definição de raiz cúbica, você pode fazer esse passo direto tranquilamente. Eu só fiz esse passo intermediário para explicar de onde vem, que vem da definição, que vem também dessa propriedade. Então, você pode pular essa passagem. Eu tô falando assim, ó, por exemplo, igual nesse exemplo acima, do 7 sobre 11, que aí cortou o 3, e aí nesse caso do 8 não podia. Não podia, porque o 8 ele tá camuflado, né? Ele é um 8, porque esse 8, ele é um 8 elevado a 1. Ó, esse 8 aqui, ele é um 8 elevado a 1.
Só que aí, na verdade, porque você podia escrever como 2 vezes 2 ao quadrado, que na verdade é um 2 ao cubo. Então, você só vai perceber que vai cortar quando você vir os dois números, 3 e 3, ou 4 e 4. Para cortar, eu falo, cortar é no sentido de você fazer um tracinho aqui e sobrar só o que está dentro, tem que estar o 2, que aqui não aparece nenhum expoente. O expoente que está aqui, que não aparece, é o 1. E o 1 não pode cortar com 3, por exemplo. Não pode cortar a raiz e dar 8, entendeu? Porque essa raiz não... O resultado disso aqui não é 8, é 2. Você não pode cortar o 3 porque não tem com quem você cortar, já que esse expoente é 1. Então não pode cortar esse 3 com esse 1 para dar 8. Teria que ter o mesmo número aqui, ó. Esses números têm que ser iguais. Não sei se é isso que você perguntou. Era isso aí que eu tava na dúvida. Ah, tá. Perfeito. Olha, bom, isso tudo, né, a gente fez essa discussão boa para fazer o terceiro do item B, né, que no B ele pediu para calcular esses valores. No item C, ele fala para calcular domínio e imagem, tá? Essa palavrinha range, ó, essa palavrinha, por isso que a gente é sortudo aqui, sendo brasileiro, porque o idioma internacional é o inglês, né? Você pode ir para onde você quiser, para a Rússia, você vai, enfim, se comunicar mais ou menos. Na Rússia eles não vão querer muito, mas tudo bem. Aqui é domínio. E range, então não precisa nem traduzir isso aqui, porque ó, domain tá chamando, é domínio, né? Tá bem parecida a palavra. O range já não parece muito, parece nada, né? Mas é imagem, tá? Então põe aqui em cima, um jeito muito bom de estudar, você escrever em cima da palavra que você não sabe, tá? Escrever em cima da palavra que você não sabe. Aí, claro que aí tem que ter enfim, é que antigamente eu não tinha esse problema, na década de 90, porque nem existia computador, assim, pra gente, quer dizer, existia computador, mas nós alunos, não tínhamos acesso a computadores. Nenhum aluno tinha computador pessoal, como vocês têm hoje, porque era caríssimo o computador. Às vezes tinha computador em casa, um desktop, né, mas é computador móvel, pessoal, notebook, artigo de luxo, artigo de luxo, tinha que ser muito rico para ter um notebook. Graças a Deus, barateou, né? Então, e hoje a gente tem computador no bolso, né? Que é o celular, é um computador mais potente do que o computador que eu fiz no mestrado. Deixa eu ver aqui as piadas. Exatamente. Tá, só para falar do inglês um pouco, né? Dá para encontrar o domínio e a imagem. Assim, ó, peraí, vamos pegar aqui, do item B. Quem que é o domínio? Fala para mim o domínio. Quem que é o conjunto domínio? 3 Pelo item... menos 2, raiz de 5. Seria esse? Perfeito. Exatamente esse, exatamente. É porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar melhor. Não, é porque é o seguinte, ó. Tá, deixa eu explicar só melhor. E isso que eu falei é o seguinte, é que depende muito da pergunta, tá? A forma que eu fiz a pergunta conduziu ao erro, assim. O erro foi meu, da forma como eu fiz a pergunta. Se a gente estivesse olhando só o item B, estaria certo. Se a gente tivesse só nem tivesse essa fórmula aqui, tivesse só esses resultados aqui, tá? Mas veja bem, o domínio, agora deixa eu falar do jeito mais completo. O domínio, porque qual que é a ideia? É que essa fórmula aqui, ela é válida para todos os números reais. Ela é válida para todos os números reais. Então, por exemplo, ó, o domínio de f consiste de todos os possíveis inputs para f. Como a gente pode calcular, calcular a fórmula, essa aqui, para cada número real x, o domínio de f é o conjunto f dos números reais. Então, como é que você coloca? Olha, pode até colocar desse jeito que eu pus, mas eu acho que vou falar um jeito melhor que fica aqui, tá?
O jeito melhor é você fazer isso, ó. Nesse caso, quem que é o domínio? São os números reais. Porque a fórmula, por que isso, né? Deixa eu anotar aqui. Por que é isso? Pois a fórmula f de x igual a x quadrado mais 4 é válida para todos os números reais. Como a fórmula é válida para todos os números reais, o domínio é o conjunto dos números reais. Quem que é a imagem? A imagem de f consiste de todos os possíveis outputs de f. Todos os possíveis outputs. Como o x quadrado nos reais é sempre maior ou igual a zero, porque se x for zero, o resultado dá zero. Se o x for negativo, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Professor, mas essa imagem, nesse caso, vai ser assim porque ele não deu o domínio, né? Se ele tivesse dado domínio em números, propriamente falando, assim, números, por exemplo, tivesse dado domínio em 1, 2, 3, 5. Aí a gente ia ter a imagem mais, dava para saber, assim, melhor, né? Exatamente, isso, beleza. Você corrigiu bem o que eu tinha perguntado, errado, que se fosse dado só aqueles números, aqueles elementos do domínio, aí sim o domínio seria menor, né? Seria só aquele conjunto, só aqueles elementos. Aqui, quando não fala nada, só dá a fórmula, a regra é todos os possíveis valores que você puder colocar lá dentro vai ser domínio. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou aproveitar aqui, ó, vou dar um exemplo. Ó, vou dar um exemplo que vai modificar uma coisa. O domínio, né? Vamos supor que você tem um f de x igual a raiz quadrada de x. E você falar qual que é o domínio nos reais, né? Qual domínio no conjunto dos reais? Porque aí você vai ver que o que acontece? Que você vai se perguntar, eu quero o domínio, né? O domínio são as possíveis entradas, né? Os dados de entrada, o input. Por exemplo, então na reta real x, você tem aqui o zero, você tem essa parte aqui que o x é maior que zero, aqui o x é exatamente igual a zero, e aqui o x é menor que zero. Então, por exemplo, eu posso colocar número negativo dentro da raiz? Não podemos. Não, Porque não vai pensar os conjuntos reais. exatamente, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Então, como o domínio perguntado é no conjunto dos reais, então você exclui essa região. Vamos pensar assim, o zero pode estar dentro da raiz quadrada? Pode. Quanto que dá a raiz de zero? Zero. Isso, perfeito, pode. Então a gente vai incluir ele. E o positivo, evidentemente que pode, né? Então quem que é o domínio aqui? O domínio... Então aqui o domínio... Maior que Ah, pode zero. falar. X maior que zero. Isso. Isso. Aí você abre chaves, porque é um conjunto, coloca x, todos os x, tal que x maior ou igual a zero. Então, seu domínio é o conjunto de todos os x, tal que x maior ou igual a zero. Acabou, só isso aqui é o domínio. Se perguntar a imagem,
vai ser igual, porque também vai... aqui, se quisesse completar, é porque aqui já tá no contexto que é real, tá? Mas se você fosse, assim, querer ser muito rigoroso, você poria x pertencente aos reais, tal que x maior igual a zero. Mas já está no contexto que é real, não precisaria colocar essa informação. Coloquei só para ficar mais completo. A imagem também vai ser a mesma coisa. Aliás, esse conjunto aqui é igual à imagem. Professor, em outros vídeos eu vi o senhor falando em relação ao zero, né? Que pode ser, às vezes, se você considerar ou não. Aí, nesse caso aí, é como se você considerou. E se você não considerar Isso. zero... Ah, tá. Isso. Ótima, bem lembrado. Ó, quando que você não pode... Quando que você tem que excluir o zero? Vamos supor, pega essa função aqui, qual que é o domínio dela? O domínio é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de zero. Então, aqui você tem que... Por quê? Porque tem a regra matemática que nos diz... Por que disso? Porque tem um mandamento da matemática que diz: jamais dividirás por zero. Ó, isso aqui é bem polêmico, tá? Porque eu encontrei, fazendo pesquisa, que eu encontrei o sistema numérico que dá para dividir por zero. Só que, veja bem, nós estamos nos reais, então eu vou dar uma complementada aqui. Jamais dividirás por zero nos reais. E nos complexos também não pode, tá? Só vai poder, na verdade, num conjunto bem específico, bem mais avançado, que é um conjunto infinito de Cantor, que tem o transfinito ômega e os seus sucessores e por aí vai. Mas assim, nos reais complexos não pode dividir por zero, por isso que colocou. Então, por isso que eu omiti. Então, não sei se esse outro exemplo você viu lá, que é isso aqui, ó. Se o f de x for igual a 1 sobre raiz de x. Aí quem que é o domínio? É os x pertencentes aos reais, tal que x... Lembra que lá eu coloquei maior ou igual a zero, né? Só que, por causa da raiz quadrada, porque pode ter o zero na raiz quadrada, só que nessa função, você não inclui o zero, porque se for zero, vai incorrer nesse erro de dividir por zero. Então, você tem que excluir o zero e pegar os positivos. Por isso que esse domínio não inclui o zero. Então, é bem nessa linha. Tipo assim, no caso, a questão já vai, tipo, dar aquela direção, se você vai considerar ou não. No caso, se fosse Isso. x igual ou maior que zero, aí você já zero, no caso. Nesse exemplo. O enunciado vai te direcionar, a função vai te direcionar. Se o x está embaixo, exclui o zero. Se o x está embaixo e na raiz, você exclui o zero e os negativos. Se o x está só na raiz, você exclui só os negativos, mas deixa o zero. Então, até só para complementar o que o André falou e a Railane perguntou, é que não é arbitrário, entendeu? Não é assim, aqui eu quis colocar, lá não quis colocar. Não é isso. É bem preciso. Aqui o zero entra. Aqui o zero não entra e aqui os negativos nem o zero entra. Então deve ter sido mais ou menos nessa linha que você viu algum daqueles vídeos, né? Tá, eu vou abrir um pouco mais esse item C, porque só desse jeito aqui ele está muito resumido, né? Então, aqui, deixa eu pegar a função de novo aqui. A função é x² mais 4, né? Ó, a função, vamos pegar aí o item C, né? A função é x² mais 4. Então, a gente percebeu que qualquer valor de x vale essa fórmula, né? Então, o domínio igual ao conjunto dos reais. Agora, a pergunta é quem que é a imagem?
Imagem a gente chama de IM, tá? Com essa letra, o I maiúsculo e o M minúsculo. Imagem. Porque é alto, mas... Por que tu... Pode... Rodrigo? Então? Não, professor, eu tô conversando aqui com a minha esposa. Desculpa. Ah, sim, imagina. Tranquilo. Não é porque eu achei que estivesse chamando, por isso que eu falei. Mas é o seguinte, ó. Então, agora eu vou abrir aqui do zero, porque lá tá muito resumido, fica difícil para entender. Deixa eu ver como é que eu explico aqui, ó. É o seguinte, vamos entender por duas partes aqui. Ó, é um pouquinho mais complicado de entender, mas a gente vai passo a passo entender. Ó, lembra que a gente tem essa restrição aqui, que x² é sempre maior ou igual a zero, né, nos reais. Então, eu quero saber, basicamente, o que a gente quer saber? A gente quer saber, bom, se x² é maior ou igual a zero, o x² mais 4 vai ser maior ou igual a que número? Então, tem a regrinha, a dica, a estratégia é você somar 4 dos dois lados. Então, você vai somar... Não, é que se eu escrever aqui, vai parecer que estou somando no expoente. Eu vou escrever embaixo mesmo. Então, você vai somar 4 do lado esquerdo e somar 4 do lado direito. Não sei se eu preciso colocar assim, ou se até facilita se eu já colocar só o resultado, né? Para não ficar com muita... Mas por que eu somei 4? É porque eu quero saber quais os possíveis, ó. Por quê? Por que fiz isso? Porque queremos saber todos os possíveis valores de x² mais 4, que é a própria função, entendeu? x² mais 4 é a função. Ah, se fosse x² mais 7, você ia somar 7, porque você quer saber os possíveis valores de x² mais 7, se fosse o caso 7. Quando você faz isso, já vem a resposta direto, ó. Por quê? Porque isso aqui é o próprio f de x. Então, você descobriu que o f de x é maior ou igual a 4. Então, quem que vai ser a imagem? A imagem. Eu vou deixar vocês falarem. Vamos ver se vocês falam aí para mim. Vai ser f de x maior ou igual a 4, não? Ou 4. Só que vamos falar na linguagem da notação de conjunto. É isso que você falou mesmo. Vai ser todos os y, por exemplo, só para mudar para não ficar com o x, né? Pertencentes aos reais. O y pertence aos reais, né? Talvez o y é maior ou igual a 4. Isso, perfeito. Perfeito. Eu poderia chamar de x, poderia chamar de z, poderia chamar do que quiser, tá? Estou chamando de y só para dar uma mnemônico, para ficar y associado com a imagem e x com o domínio. Mas é variável, você poderia chamar de qualquer coisa. No caso, então, eu já desconsiderei o expoente 2? Não, na verdade, não é que desconsiderou, é que você... A gente, ó, a partida, o ponto de partida é esse aqui, ó. Que os números reais nos deram essa informação, que x² sempre é maior ou igual a zero.
Então, isso é o ponto de partida, né? Então, é meio que a pessoa já tem que conhecer os números reais, saber disso para resolver esse exercício. Que é parte da teoria, é você saber que x² é maior ou igual a zero. Daí você fala, bom, mas eu quero saber agora quanto que vale todos os valores, possíveis valores de x² mais 4. E eu já tenho essa desigualdade para x². Então eu somo 4 aqui, somo 4 aqui, dá isso aqui. Só que o x² mais 4 é o próprio f de x, que foi dado. É a função dada, entendeu? Sim, compreendi. Professor, eu entendi isso aí, só que eu fiquei na dúvida assim. O senhor somou aí x² mais 4, e o 4 seria somar 4 mais 4, ficaria 8, não? Por que ficou 4? Não, porque eu somei com zero. Esse 4, é por isso, talvez eu devesse ter posto, né? Deixa eu, dá para arrumar aqui, peraí. Ó, do outro lado a gente tinha o zero, porque ele veio daqui, ó. Ó, eu somei essa parte aqui, eu somei 4. E essa parte aqui, eu somei 4. Então, assim, somei 4 aqui, somei 4 aqui. Então, ficou x². Entendeu? Eu tinha somado, era na fórmula, eu tinha somado 4 mais x² e 4 mais 4. Isso, ficou, é verdade. Por isso que é bom eu fazer esse passo. Eu ia fazer assim, daí eu meio que apaguei, mas devia ter deixado. 0 mais 4. Então, somou 4 aqui, x² mais 4. Somou 4, 0 mais 4. E aí, essa parte é o próprio fx. Pode falar. Professor, mas no caso aí vai só substituir o zero no x²? Não, aqui, deixa eu digamos assim, ó, porque essa parte, x² tem que ser maior ou igual a zero porque é número real. Daqui para cá, você só soma 4 do lado esquerdo, dos dois lados, né? Que eu falo dos dois lados do quê? Dos dois lados da desigualdade. Só para complementar. Porque no caso, se fosse resolver essa função, teria que jogar o 4 para o lado esquerdo e colocar na raiz, não por causa do x elevado ao quadrado? Isso. Então, isso que você está perguntando é muito importante. Ó, a gente não está resolvendo essa inequação. Porque assim, ó, se você tem a inequação x² maior que zero e fala resolva em x, beleza, é outro procedimento. Não precisaria somar 4, enfim. Mas a gente não quer resolver. A pergunta essa interrogação aqui, ó, que deixa eu ver se eu até... basicamente, quando você está perguntando a imagem, a gente, no fundo, está perguntando o seguinte, ó, encontre todos os possíveis valores de f de x. Encontre todos os possíveis valores de f de x. É isso que está implícito na pergunta, encontre a imagem. Encontre a imagem encontre todos os possíveis valores de x. Daí você fala, bom, quem é f de x? F de x é x² mais 4. Então, eu tenho que calcular todos os possíveis valores de x² mais 4. Ver se então, melhorou seria do zero até o mais infinito, né? Substituindo. O x, isso, o x, que é o domínio, ele vai de 0 a mais ou menos infinito. Ele vai de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito, o x. Mas o menos infinito, que ele está indo, está sempre dando positivo. Então, o x² varia de 0, que é que está falando aqui, ó, de 0 a mais infinito. Só que a sua imagem não é x². Se fosse f de x igual a x², não tivesse esse mais 4, aí é outra coisa, seria maior ou igual a 0 aqui. Mas o f de x, ele pega sempre o x² e soma 4. Então, qual que é o menor valor do f de x? É quando o x for 0. Então, o menor valor do f de x é o próprio 4, porque é quando o x é 0. Pode ver se entendeu. Entendeu? Porque às vezes é bom isso, ver se entendeu, e aí se não entendeu, faz a pergunta de um jeito, faz a pergunta de outro jeito.
até a gente convergir na explicação. Não, porque no caso, né, se eu fosse fazer aqui agora, eu iria só substituir, na verdade, igual eu falei pro senhor, né? Eu ia passar o 4 pro lado esquerdo, ia colocar na raiz, ia achar o valor, né? Mas igual você tá falando aí, é mais simples. Ah, não, entendi. Você falou outra coisa aqui. Na verdade, tem três informações que está participando da sua pergunta, né? Deixa eu falar sobre essa terceira que eu não tinha entendido antes. Olha, aquilo que eu falei antes é assim, ó, não é para resolver o x² maior ou igual a zero, é para encontrar os possíveis valores de x² mais 4. Aí agora, então é isso que eu expliquei. Agora, a outra coisa que você falou é o seguinte: caso o exercício pedisse para resolver, eu vou escrever, mas depois eu vou apagar para não ficar no material, achar que é a mesma coisa. Mas falasse assim: resolva x² maior mais 4. Só que assim, não tá. Teria que dar alguma coisa aqui, maior ou igual a zero, por exemplo. Aí você faria isso que você está falando. Não, esse aqui não daria certo, porque nos reais não dá certo essa coisa aqui. Deixa eu inventar um para não se complicar muito. Se fosse assim, um outro exercício para resolver isso, aí você faz o que você falou, que é passar o 4 como menos 4, né? Enfim, aí estaria resolvido aqui. Mas, exatamente, não é para resolver... Não é para resolver... Porque não é uma equação, é uma função. Equação é quando você tem a função igual a um determinado valor, seja zero... Por exemplo, quando pede encontre as raízes da equação, é porque você vai ter da função, é porque você vai ter que igualar a função a zero, para achar os zeros. Achar as raízes e achar os zeros. Ou seja, iguala a zero e acha as raízes. Mas eu estou só querendo dizer que é diferente, entendeu? Esse exercício, resolva isso, é diferente do exercício que nós fizemos de achar a imagem. Pode falar. No caso, vai depender do... Ele me dá a função e também pede para me resolver o valor de x. Aí, no caso, ele trabalha com esses dois passos. Isso, depende do que está perguntando. Então, você pode dar uma equação desse jeitinho aqui, só que falando x² mais 4 igual a zero, ou menor que zero, ou o que quer que seja. Então, depende muito do enunciado. O enunciado é para encontrar a imagem do exemplo, né? E encontrar a imagem significa isso, encontrar todos os possíveis valores de fx. Quem que é fx? x² mais 4. Então, eu tenho que saber quais são todos os possíveis valores de x² mais 4. Aí eu tenho que fazer uma análise inspecional. Você inspeciona primeiro o x², descobre que o x² é maior ou igual a zero, e aí já saca, fala, pô, eu quero x² mais 4, já sei x², o que eu vou fazer? Somar 4, que vem a parte da criatividade matemática, né? Da maturidade, da matemática, do exercício, de exercitar a matemática e ter esse insight de somar 4, porque você quer saber isso, né? Olha, aqui tinha só uns... Deixa eu só ver aqui. Isso, tá. Então fizemos aqui Então a imagem, só para finalizar... Bom, a imagem está desse jeitinho, ó, que a Railane disse, só que o nosso está um pouquinho mais completo, porque a gente colocou isso pertencente aos reais, né, que não precisaria, se não quisesse, porque o contexto já diz que é os reais. E também apresentou esse lado direito, que também é um conjunto, né, é um intervalo isso aqui. Mas o que é um intervalo? É conjunto, isso você pode fazer igualdade. Pode igualar conjunto com intervalo é um conjunto, e esse conjunto faz 4 ao infinito. O último item é só para desenhar diagrama de máquina, depois vocês veem com mais calma. Não tem segredo, é colocar isso aqui, depois vocês dão uma lida, deixa eu ver porque pode ter mais, deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Tem só mais esse último exemplo. Olha, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui, mas basicamente vocês vão saber resolver bem essa parte aqui. Para a gente não finalizar tarde, que já está no horário mais avançado. Essa função é 3x² mais x menos 5. Aqui é só exercitar, tá feito aqui, vocês vão calcular, é bom até fazer sozinho, assim, antes de ver a resposta, calcula o f de menos 2, vê quanto que dá, calcula
Coloca 0 aqui e vê quanto que dá. Coloca x igual a 4, vê quanto que dá, e o x igual a meio. É fazer continha, né? Então é bom vocês exercitarem esses cálculos para ver o que vai dar.